Ou então, quem antes da palavra do Major Belletti, pode passar o vídeo. Pronto aí? Raquel, tá pronto? Vai demorar ou não? Vamos suspender. Então anda, tem que adiantar, ué. Doutor Jacinto já tinha falado. Companheiro, nesse vídeo, se a gente conseguir passar, eu gostaria que vocês estavam cobrando muito. Eu gostaria que vocês fizessem silêncio para que essa mesa visse. Então é isso que vocês pediram. Entendeu? Não deixa, não tem problema. Esse vídeo é o vídeo que nós vivemos. Não tem condição porque a extensão não vale. É a ação que o Major fez quando ele adentrou com as suas armas em mão e punho contra os trabalhadores. E, inclusive, naquele momento, ele passou com a arma ao lado, pegando sobre ao companheiro que é sobrinho do procurador Haroldo, que o qual nos representou na nossa audiência, mandando o companheiro Ivan. Mas no momento, doutor, não vai haver, porque não consegue uma extensão até o local para que não pudesse virar. Mas não tem problema, pode seguir em diante, que assim encaminharemos para o senhor, como já encaminhamos para a Polícia Federal. Ok, então vamos ouvir o Major Belletti. Major Belletti, com a palavra. Quero cumprimentar aqui o senhor Coronel Dragal, que é nosso comandante, o Coronel Costa, do Regional, todos os policiais militares, meus irmãos, policiais civis aqui presentes, os advogados, os agricultores, trabalhadores rurais e a mesma pessoa do desembargador Gercinho. Eu fico triste de o vídeo não poder ser exposto aqui agora. Eu não tenho nada a esconder de ninguém aqui. As minhas ações são pautadas pela legalidade. Eu também sou bacharel em direito. Confesso que não sou conhecedor de direito agrário. E pensei até que durante a faculdade eu nunca iria utilizar isso, né? Mas eu gostaria de lembrar aos senhores do INCRA, aos quais respeito bastante, ao colega do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao qual eu trabalhei por dois anos, durante a administração do desembargador Paulo Teles, um grande amigo que eu tenho no tribunal. Se nós observarmos aí, falou-se muito da questão do direito, né? Direito agrário, direito da posse, falou-se muito na prisma do INCRA, na prisma dos senhores trabalhadores. Eu quero deixar claro aqui, apesar de toda a hostilidade contra a minha pessoa, eu não tenho receio nem medo de falar o que eu penso e o que eu quero fazer. Eu estou pautado na legalidade. Eu tenho 28 anos que eu estou na Polícia Militar e já passei por isso aqui outras vezes. Então não pensem, senhores, que acusações infundadas vão me fazer parar de trabalhar. Eu não sou inimigo de ninguém, não. Eu sou inimigo do bandido, do marginal que não cumpre a lei. E se eu não fizer isso, eu sim estarei cometendo algum tipo de crime, seja prevaricação, seja omissão ou outra coisa, e até covardia, né? E covarde eu não sou. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu estou sendo hostilizado, falaram o meu nome, né? E falaram o nome de outras pessoas aqui também. O ser humano tem um defeito muito grande, que é falar o que não sabe, o que não conhece. Então eu poderia escrever várias coisas, vir aqui e ler, mas eu prefiro falar de coração e de alma, porque eu não tenho receio de falar. Eu já tive nos assentamentos, eu acho que a maioria dos senhores e das senhoras aqui me conhecem, né? Em momento algum destratei trabalhador rural. Pelo contrário, estive lá inclusive palestrando sobre a Lei Maria da Penha e outros assuntos, e fui muito bem tratado pelos senhores e pelas senhoras. Agora, chega um cidadão que me acusa, que no caso aqui é o líder do movimento, Hugo Zaidan, fala um monte de coisa que no meu entendimento é um monte de bobagem. No meu entendimento, eu tenho o direito agora de me defender. Para a gente falar e acusar, a gente tem que ter prova.
Como eu estou dizendo aqui, senhor ouvidor agrário e demais componentes da mesa, a Polícia Militar, ela tem uma função constitucional, todo mundo sabe disso. Eu também sei. Eu não sou tão idiota, tão incompetente, de chegar e agir de forma arbitrária, contrária à lei. Eu não sou maluco, não. Eu fiz um teste de sanidade mental para entrar na Polícia Militar. Tudo que eu fiz nessa questão do dia dessa invasão, eu gostaria de fazer uma pergunta, não para os senhores e para as senhoras, que muitas das vezes são até utilizados aí por alguns líderes para se manifestarem. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui, são pessoas de bem. Eu conheço a maioria aqui. Já estive até em casa de pessoas que estão aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor ouvidor agrário e aos demais membros da mesa. Quando se fala em desapropriar uma área, seja ela legal, de acordo aqui, com nossos códigos, com as nossas leis, está na nossa legislação, está na nossa Magna Carta, é muito bonito, Mas eu pergunto, quando isso é legal, precisa sair de madrugada, na calada da noite, senhores, com facão, com foice, ameaçando? Eu ouvi aqui um senhor, me perdoa, eu sou péssimo para guardar nomes, falando que está sendo ameaçado. Eu também estou. Eu estou sendo ameaçado aqui também. Fui ameaçado por telefone, mas isso faz parte da minha profissão e nem levo isso em consideração. Pelo contrário, isso me incentiva a trabalhar mais e vou continuar trabalhando mais. Todos os senhores que falaram e às vezes citaram o meu nome, com certeza não têm conhecimento do direito, da legalidade e da honra na qual eu me pauto para me trabalhar. Eu queria só lembrar, eu já disse que eu não sou um pleno conhecedor do direito agrário, não foi nem matéria na minha época de faculdade, eu me formei há 100 anos praticamente atrás. Mas aqui nos efeitos da posse do nosso Código Civil, se você olhar lá, se me permite, senhores, eu espero que não seja interrompido, porque eu fiquei calado esse tempo todo, recebendo aqui inclusive acusações. Eu me lembro aqui que dentro do nosso direito fala do desforço imediato, e se me permite os senhores, eu vou ler aqui um pedacinho que eu não consigo decorar, o desforço imediato lá fala claramente: o possuidor esbulhado, depois vem dizer que não há esbulho. Eu não vou entrar nessa seara agora, mas eu gostaria que o senhor me ouvisse. O possuidor esbulhado pode, por sua própria força, restituir a posse, se a reação for imediata. Então, quando alguém vem dizer aqui para mim que a Polícia Militar, especificamente eu, que eu estou sendo o alvo maior, agir com abuso de autoridade, agir fora da legalidade, os senhores estão enganados. Não os senhores, eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso, mas esses líderes que estão me acusando. Eu faço uma pergunta aos senhores aqui. Está aqui delegados, policiais civis, policiais militares, colegas, senhores aí, desembargadores, juízes. A Polícia Militar tem uma função constitucional, preservação da ordem pública. Isso é subjetivo. Conforme disse o nosso comandante, Coronel Dragaus, se alguém está em perigo iminente, eu sou obrigado, por lei, a ir lá e defender essa pessoa. Não interessa, e nesse ponto eu sou daltônico, se ele está usando a camiseta azul, vermelha, verde ou branca, eu tenho obrigação legal de ir lá e defender essas pessoas. Não estou vendo se ele é agricultor, se ele é MST, FNL. Eu não estou vendo isso, não. Estou vendo uma vítima de algum tipo de crime. Conforme disse aqui o nosso coronel, o que me chegou na ocasião foi que estava acontecendo crimes. E eu poderia citá-los aqui, como fiz em meus relatórios e os encaminhei à justiça. Me falou aqui agora o líder do movimento, de forma pusilânime, que
que eu estava de arma em punho, invadi uma propriedade. Primeiro, a propriedade não é dele. A propriedade não é nem desse cidadão, que eu nem não conheço. A Bíblia Miguel, nunca fui falar. Eu fui lá porque estava sendo cometido um crime. Me foi relatado isso. E eu, como policial, tenho o dever de ir lá. Porque se eu não fosse, eu seria prejudicado e punido pela minha instituição. E quando eu cheguei lá, foi o contrário. Eu fui rechaçado na porta. Eu tenho filme também, senhor ouvidor agrário. Eu também tenho as imagens e as encaminhei já aos órgãos competentes também. Eu fui recebido com facão, com foice, com pedaços de pau tipo borduna, mas em momento algum eu agredi alguma pessoa aqui. E eu pergunto a alguns dos senhores e das senhoras aqui, se eu agredi alguém aqui, se eu maltratei alguém. Agora, eu tive um conflito, um desentendimento verbal com o cidadão Hugo Zaidan, porque ele se me desacatou. E no meu pleno direito de defesa, eu também posso reagir. A lei me ampara isso. E eu não fico desmoralizado no cumprimento do meu dever. Senão, eu não preciso vestir essa farda aqui não. E eu tenho orgulho de vestir essa farda. E eu fui no movimento dos senhores, e os senhores sabem disso. Levei inclusive até a minha esposa para visitar vocês. Em momento algum eu sou inimigo de vocês, não. Eu sou inimigo daqueles que tentam e descumprem as leis. Não interessa quem é. Para mim não me interessa. E vou continuar cumprindo a minha obrigação. Dentro dessa questão da legalidade, senhor ouvidores, senhores aqui presentes, eu falei no meu discurso imediato. Se me permite, eu vou falar da legítima defesa da posse. Como bem disse aqui a advogada anteriormente, eu sei que os senhores, no entendimento do direito, operadores do direito, praticantes do direito, eu não pratico mais, nem posso, porque a legislação não me permite, eu sou funcionário público, não posso advogar. Mas se os senhores se lembram bem, está bem implícito que em caso de turbação, autorizada está a legítima defesa. Turbação, né? Muitas das vezes as pessoas falam, o que é uma turbação? A palavra turba é muito clara, né? Até nós militares, né, fazemos alguns cursos aí contra guerrilhas, e isso são cursos necessários para nossas atividades. E lá fala que a turba é uma multidão em desordem, e isso está se caracterizando aqui também. Muitas das vezes os senhores e as senhoras são usados, com todo respeito, são usados por pessoas que praticam turba, que é a multidão em desordem, caracterizada por esses indivíduos que desrespeitam as leis. E eu quero fazer uma pergunta aos senhores da mesa. Se algum dos senhores tivesse uma propriedade rural e eu chegasse lá 4 horas da manhã, arrebentasse a porteira e entrasse lá dentro e te ameaçasse, como acontece? Não estou dizendo os senhores aqui não. Qual seria a reação dos senhores? Os senhores, como está na lei, têm o direito de se defender, como vocês também têm. Quando eu fui nos assentamentos e levei por uma questão de amizade, até minha esposa comigo, eu os tratei como amigos e amigas, e aqui eu tenho muitos amigos aqui dentro. Agora, não é pela incitação de um ou de outro que eu vou deixar de considerar vocês como amigos. Se essa pessoa, Hugo Zaidan, tem alguma coisa pessoal contra mim, que resolva comigo, e não com a minha instituição Polícia Militar, e não usando vocês. Isso eu não posso admitir, não tenho medo disso. Se amanhã pedirem para que eu saia dessa região, eu sairei de cabeça erguida. Eu não devo nada a ninguém, eu devo à sociedade, eu devo à minha família. Chegar em casa com a cabeça erguida e dizer, estou cumprindo meu dever, não me interessa opiniões contrárias. É muito chato isso. Quando eu assinei o TAC, conforme foi citado aqui, eu gostaria de deixar claro que qualquer um pode assinar TAC. E eu não assinei TAC em nome de agricultor, não. É por isso que a gente, antes de falar,
tem que ter conhecimento de causa. Quem sou eu para discutir reforma agrária, com o ouvidor agrário ou com alguém do INCRA, se eu não tenho conhecimento? Agora, falar que eu assinei TAC em nome dos agricultores, não, pelo contrário. Naquele dia eu conversei com o ouvidor agrário por telefone, juntamente com o Hugo, e eu tentei, e graças a Deus eu consegui evitar um conflito. Ali, provavelmente se tornaria uma guerra entre agricultores e produtores, entre agricultores e vocês. E isso eu não tinha condição, o ouvidor agrário e demais autoridades aqui. Eu não tinha condição de impedir, porque eu estava sozinho com 15 policiais. Como que eu ia impedir 300 agricultores e 250 membros do movimento de entrar em conflito com 15 policiais? Eu assinei um documento para apaziguar o conflito. Isso não é criminal. Antes de falar, dá uma olhada na lei. Quando falou que eu adentrei a fazenda armada, com todo o respeito, até quando eu vou no banheiro, eu vou armado. É o meu objeto de trabalho. Da mesma forma que o médico usa o seu estetoscópio, o advogado usa os seus códigos, eu uso a minha arma. E sempre vou continuar usando para a minha defesa. Nós temos que pensar uma coisa simples. O Brasil não é terra de ninguém. Vocês têm o direito, sim, de reivindicar suas terras da forma legal. Eu fiquei triste naquela reunião, senhor ouvidor agrário, quando alguém falou que mesmo com o interdito proibitório não seria respeitado. Então nós não estamos mais num país democrático de direito. Que direito que é esse? Se eu tenho um documento da justiça que diz que eu sou detentor da posse, mas se isso não vale nada. Então eu fico preocupado, senhor ouvidor e senhores membros da mesa. Isso me preocupa, não só como polícia, mas como cidadão. Se eu tenho um documento, se eu cumpro as leis e isso não está servindo para nada, então nós não estamos mais em um país democrático. Como bem disse o agricultor, eu sou servidor público. Se amanhã implantarmos aqui o comunismo, e eu se ainda for servidor público, eu terei que cumprir as normas que me forem apresentadas pelo comunismo. Mas por enquanto, eu estou num país de democracia. E eu tenho 28 anos de serviço público. E eu disse no início aqui que é muito ruim quando o ser humano, o homem, fala do outro na ausência dele. Isso para mim é covardia. O homem tem que falar na cara do outro. Não é aproveitar a ausência e ficar falando que fulano foi preso, fulano fez isso. Eu não entendo nada da Bíblia, mas parece que tem uma passagem lá que fala o seguinte: quem não tem nenhum problema, que atire a primeira pedra. Mais ou menos por aí, né? Quem de nós não tem esse problema? Eu falo para vocês, eu estou com 28 anos na polícia. Eu respondo ao processo por trabalhar, por cumprir minha obrigação. Agora, se esse cidadão que citaram o nome aí, a Bíblia, cometeu seus crimes, está pagando. Se vai perder a posse dessas áreas, a lei vai dizer, mas que seja mediante ordem da justiça. Mas falar em crime, gente, acusar as pessoas que não estão presentes. Eu estive no assentamento dos senhores para falar sobre a Lei Maria da Penha. Quem estava lá comigo? Zé Rainha. O senhor se lembra disso? Me tratou muito bem. Não tinha contra ele nenhum mandado em aberto. Ele tinha na época 16 mandados de prisão que já haviam sido prescritos. Eu consultei, inclusive, é minha obrigação, porque se tivesse um mandado em aberto, eu tinha o dever de prendê-lo. Mas ele estava lá como cidadão, como membro de vocês, e eu estive lá, conversei com todos os senhores e todas as senhoras, tratei com todo respeito, e fico muito triste de chegar aqui e ser tratado aqui pelo cidadão Hugo da forma que ele está me acusando. E o senhor, ouvidor agrário, se o senhor quiser, eu teria o maior prazer em entregar ao senhor os vídeos gravados, que é o que ele está dizendo, que eu entrei armado. Entrei armado sim, e vou continuar entrando armado,
em todos os conflitos que tiverem e solicitarem a polícia militar. Agora, dizer que a polícia militar não poderia estar lá, desculpa, mas aí estamos contrariando também nossa história. Da mesma forma que qualquer um dos senhores, e eu já atendi alguns aqui, ligaram o 190, ou ligaram o meu telefone, que eu passei para todos aqui, os senhores sabem disso. Por qualquer tipo de crime, eu serei o primeiro a atender. É minha obrigação. Eu não estou vendo cor de camiseta aqui não. Eu estou vendo cidadão em apuro sendo vítima de algum crime. E não me interessa se é MST, FML, agricultor, se usa gravata, isso não me interessa. Eu estou desabafando porque nos meus 28 anos de polícia eu nunca tinha passado por esse fato. Já passei por outros. Mas alguém vir falar que eu estou cometendo um crime, eu tenho conhecimento do direito, senhores. Podem ter certeza. E representarei com eles. Respeito todos os senhores. E quando eu disse, alguém citou na rádio, a interpretação foi equivocada, né? Eu disse, cidadão fulano de tal é bandido. E eu falo, e provo. Porque as prisões que nós fizemos de algum medo, eu tenho certeza que a maioria aqui são pessoas de bem, porque eram bandidos sim, cometeram crimes. E eu tenho os documentos aqui. Auto de prisão flagrante, se alguém quiser ver, e se a mesa quiser. Auto de prisão flagrante, termos circunstanciados de ocorrência de crimes praticados por pessoas que muitas das vezes se infiltram no meio de vocês. E isso até macula a imagem de vocês. Mas a polícia militar não está vendo se é um movimento, porque ele está vendo um criminoso. O criminoso. Eu vejo o marginal. Se ele está de terno, camiseta preta ou vermelha, para mim não me interessa. E eu tenho orgulho de atuar na área que eu estou atuando. E digo para vocês, eu sei que eu estou me prolongando, mas todo mundo que falou, eu tenho o direito de falar. Quando eu entrei aqui, os senhores me vaiaram. E isso é muito ruim. Porque eu sou um servidor público e cumpro minhas obrigações. Porque se amanhã qualquer um dos senhores me procurar, eu vou atendê-los. Da forma que eu atendo o agricultor, eu atendo qualquer um. Eu não tenho partido, não. Eu tenho um dever. E o dever eu vou cumprir até o final. Para mim, quando me convidaram para vir aqui, para mim foi uma honra. Quando me convidaram para vir até Brasília, na ouvidoria agrária. O que eu não posso deixar é me massacrarem por eu estar cumprindo meu dever. E eu não agi com abuso de autoridade, não. Muito pelo contrário. Se tivesse agido, já haveria uma representação contra mim e eu iria provar. Agora, os fatos isolados, senhores e senhoras, que aconteceram aqui na região, tanto aqui no município de São João, no Alto Paraíso, eu tenho documento. Documentos encaminhados ao Poder Judiciário, à Polícia Civil e à própria Polícia Militar. Que o indivíduo estava cometendo crime, e os senhores sabem disso. Eu já pedi carro roubado dentro de assentamento. Eu tenho certeza que alguém me viu lá. Eu já pedi moto roubada dentro de assentamento. Eu já pedi arma dentro de assentamento. Agora, os senhores são culpados disso? Não. O culpado é o indivíduo que estava lá cometendo crime, que se aproveita da situação e fica no meio dos senhores. Então a polícia militar, ela não vê facção, não vê partido, não vê nível social, não. Eu ouvi anteriormente aqui o meu comandante regional falar que era servente de pedreiro. Eu também fui. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. E dentro do meu direito, eu vou até o fim. A polícia militar está aqui para servir a todos. Da mesma forma que se os senhores forem molestados, podem contar com a polícia militar. Conforme disse aqui o coronel Dragaus, com palavras mais bonitas que a minha. Mas podem ter certeza, nós estamos aqui é para servir a comunidade. E quando acontecer um fato como esse, todas as vezes eu informo aos meus comandantes, eu informo ao Poder Judiciário, e eu nunca tomei nenhuma decisão aqui, sempre
primeiro ter orientação do Poder Judiciário, dos meus comandos, mas mesmo assim, eu sempre me desloquei de imediato ao local, porque enquanto essas pessoas estão decidindo, alguém pode estar morrendo. Então, antes que aconteça uma coisa pior, eu tenho obrigação legal de agir. E é melhor pecar pelos excessos que pela omissão. E eu cumpri minha obrigação, meu dever legal constitucional. Vou continuar cumprindo. E eu tenho aqui, senhor ouvidor agrário, senhores membros da mesa, documentos que estão à disposição dos senhores de crimes praticados por algumas pessoas que se infiltraram nos movimentos. Eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido e dizer mais uma vez que vou ratificar. Dizer mais uma vez ratificando. Pessoal, se os senhores me permitem, foi citada a situação aqui. Major, por favor, encerra. O senhor foi o que usou o maior tempo. Por favor, encerra. Tá? Tudo bem. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência de estar aqui agora e dizer que a Polícia Militar, particularmente, eu resido aqui na cidade, eu estou no quartel 24 horas, teve pessoas aqui que já me ligou no meu celular funcional para resolver problemas aqui do movimento, inclusive o próprio cidadão do Zaidan, o qual resolvi problemas dele de conflito com outro assentamento, que inclusive foi ameaçado de morte, e eu fui resolver o problema dele. Eu não vejo o lado não. Tá? Muito obrigado a todos e desculpa o meu desabafo.